Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Maurílio Bergamo, essa é a nossa primeira aula da disciplina e ela tem como título Crise Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente pensa em responsabilidade social e ambiental, é um tema bastante relevante nos dias de hoje, principalmente quando a gente pensa e olha para os efeitos das crises que nós temos vivido na nossa sociedade. Sejam as crises que impactam a economia, sejam crises de ordem ambiental ou até mesmo crises que são provocadas e que acabam interferindo nas questões sociais, como emprego, renda, dentre outros. Então, quando a gente olha para a disciplina de responsabilidade social e ambiental, nós temos diversos temas aqui para discutir e que vamos trazer ao longo das aulas para evidenciar os caminhos que a nossa sociedade tomou até os dias de hoje e quais são as nossas perspectivas para o futuro, analisando pontos que podem ser melhorados com a minha atitude, com a sua atitude, com a atitude dos nossos governantes, com toda a sociedade e buscando também trabalhar as questões de desenvolvimento sustentável, que é um modelo de desenvolvimento que busca harmonizar as questões econômicas, sociais e ambientais. Por isso, ao longo das nossas aulas, nós temos diversos temas importantes a serem discutidos, principalmente no momento em que nós vivemos hoje no nosso país, com questões, dificuldades de ordem pública, com dificuldades que trazem aí questões sociais importantes, com a crise hídrica que nós temos vivido, dentre outros pontos que são relevantes e que se alinham com aquilo que nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina. Aqui no quadro, nós temos um pequeno resumo dos pontos mais importantes que serão trabalhados na aula de hoje. Essa aula se relaciona diretamente com a unidade de ensino número 1 do livro da nossa disciplina, que tem o mesmo título da nossa aula, Crise Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Uma das competências dessa unidade de ensino é conhecer o impacto das crises dentro do desenvolvimento sustentável e tentar olhar para o futuro na busca de compatibilizar o modo como a nossa sociedade se desenvolve com as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Por isso, nessa aula, nós vamos discutir os impactos da crise social e ambiental dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável. E justamente essas crises são os grandes desafios que nós temos que resolver para poder evoluir enquanto sociedade, sendo essa o nosso primeiro encontro aqui da disciplina. Para contextualizar um pouco os temas que nós vamos trabalhar, nós vamos iniciar a aula entendendo qual é a realidade do Brasil e do mundo frente às crises ambientais, trabalhando aí conceitos importantes que compõem a base da nossa disciplina. O domínio desses conceitos é extremamente importante para as discussões que nós teremos em cada uma das aulas. Também nós vamos conhecer questões de ordem relacionadas à crise social e ética dentro de um paradigma de desenvolvimento econômico que traz também relevância dentro dos aspectos sociais e ambientais. Vamos compreender os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, que são conceitos que aparecem muito nas mídias, mas que nem sempre são trabalhados com a devida importância ou de forma correta. E, por fim, vamos compreender as atuações das ONGs e dos organismos internacionais frente aí a interesses econômicos e políticos de Estado. A importância das ONGs para as questões sociais e ambientais e de que forma elas fomentam a criação e o auxílio da sociedade frente às questões sociais e econômicas. Eu te convido desde já a participar dessas discussões, enviando seus comentários, as suas dúvidas através do nosso chat de discussão. Nós teremos também situações problema que retratam a realidade e que podem será onde nós vamos aplicar os conceitos trabalhados na aula de hoje e no final da aula nós temos uma atividade que vamos realizar junto por meio de um aplicativo. Então eu passo as instruções nos momentos aqui no decorrer da nossa aula para que você possa participar. A sua participação é muito importante durante o andamento da aula, durante as nossas atividades, para a construção de uma disciplina que possa ser relevante não só para o seu desenvolvimento acadêmico, quanto também para o seu futuro profissional.
Crise ambiental e social. Quando a gente pensa nas crises, na palavra crise, a palavra crise sempre é sinônimo de problema. É algo que não está certo, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista ambiental, que são os temas mais relevantes aqui para a nossa disciplina, mas sempre que uma crise se instala, ela se instala porque em algum momento, em algum ponto, faltou cuidado, seja do poder público, seja das pessoas, e com isso nós temos essas dificuldades a serem enfrentadas. A palavra crise é amplamente utilizada nos meios de comunicação, nós constantemente estamos aí nos deparando com crises de ordem econômica, de ordem social, de ordem ambiental, mas qual é a importância desse tema, desse conceito para a construção da responsabilidade social e ambiental? Vamos aqui ao quadro então, onde nós vamos trabalhar primeiramente o conceito de crise. Nós vamos formar aqui a base da nossa disciplina, compreendendo conceitos e termos importantes para que a gente possa traçar discussões dentro da responsabilidade social e ambiental. Então, crise sempre é um sinônimo de problema. É um termo que é amplamente utilizado por todas as áreas científicas, seja a sociologia, a economia, a política, as ciências biológicas, dentre outras áreas das ciências em si, acabam utilizando o conceito de crise justamente para dentro de um sentido de desequilíbrio. Então a crise, ela pode ser dita que ela é, além de um sinônimo de problema, um sinônimo de desequilíbrio. E esse desequilíbrio tem uma causa e diversas consequências. Então, para se tratar uma crise, nós temos que ir diretamente na causa da crise. Então, quando a gente pensa agora, nós estamos vivendo uma crise hídrica no nosso país. Essa crise hídrica, ela se instalou justamente pela falta de chuva, por um período longo de seca. Mas a gente deve olhar apenas para a falta de chuva e dizer que esse é o problema, esse é o causador da crise? Nós sabemos que não. A falta de gestão das nossas áreas de preservação, a falta de gestão dos nossos mananciais, dos nossos rios, dos lagos, das nascentes, a falta de gestão das áreas agricultáveis, as questões que envolvem, por exemplo, mata ciliar, dentre outros temas, são muito relevantes, e a crise hídrica é só uma consequência de diversas negligências que a gente foi tomando ao longo do tempo. E qual é o impacto na nossa sociedade, na nossa economia? Hoje a gente tem uma matriz energética dentro do Brasil, que é uma matriz energética baseada em hidrelétricas. E justamente por conta dos baixos níveis nos reservatórios, além da falta de água potável em muitas cidades, nós estamos convivendo com também dificuldades para a geração de energia, o que aumenta a conta e impacta não só o setor produtivo, como também as famílias, né, a renda do trabalhador. Então, quando a gente olha para um exemplo como esse, a gente consegue enxergar que existe um causador da crise, mas a crise é derivada de vários desequilíbrios que vão ali se acumulando ao longo do tempo. Voltando aqui ao quadro, então, nesse sentido, a crise, esse desequilíbrio, ele sempre se dá dentro de um trinômio: economia, sociedade e meio ambiente. A crise, ela afeta a economia justamente porque ela está interligada com a sociedade e o meio ambiente. Não dá para separar esses três fatores importantes do desenvolvimento humano. E quando a gente pensa em economia, o que é economia? Economia são as bolsas de valores, a cotação de uma moeda. O que é economia? Economia nada mais é do que uma administração, se refere à administração de recursos, recursos que são indispensáveis à vida das pessoas. E quanto mais escasso é um recurso, mais protegido ele é e maior é o seu valor. Basta a gente fazer um exemplo, por exemplo, dos metais. Qual é o metal mais precioso, que tem o maior valor agregado? O ouro. O ouro, por que ele tem o maior valor agregado? Porque ele tem propriedades próprias, mas também porque ele é um metal muito mais escasso, quando eu comparo, por exemplo, com o minério de ferro. Então, por isso, ele é um metal muito mais protegido. O mesmo serve para moedas, o mesmo serve para produtos e assim por diante. Quanto mais escasso, quanto maior a demanda por um determinado produto, maior é o seu valor. Voltando aqui ao quadro, então, a economia, ela se refere à administração dos recursos, sejam eles escassos ou abundantes.
Outro tema importante, outro conceito que precisa ficar claro para nós é o conceito de meio ambiente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o meio ambiente é formado pelo conjunto de elementos físicos, o solo, a água, o ar, de elementos químicos, as diversas moléculas que fazem parte do meio ambiente, as diversas reações que acontecem no meio ambiente, como a fotossíntese, o metabolismo, dentre outros, de questões biológicas, como, por exemplo, os seres vivos, nós, e também de relações sociais, que envolvem a cultura, que envolvem a culinária, que envolvem diversos pontos da sociedade que podem causar efeitos indiretos ou diretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Se eu impacto o meio ambiente, eu gero uma cadeia de efeitos. E essa cadeia de efeitos não impacta apenas a nossa vida, a vida da nossa espécie, mas impacta outras espécies biológicas, impacta os elementos físicos do meio ambiente, impacta a cultura das pessoas, dentre outras questões. Então, quando a gente olha para o meio ambiente, eu tenho diversos componentes que se alinham às discussões relacionadas à responsabilidade social e ambiental. Retornando aqui ao quadro, outro ponto importante se dá em relação ao desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável que é um dos pontos que nós trabalharemos na aula de hoje, que se refere à conciliação das questões econômicas, sociais e de meio ambiente. É uma proposta que vem de encontro às necessidades da nossa sociedade atual, que antes apenas olhava para questões de economia, questões capitalistas, deixando de lado as questões sociais e de meio ambiente. E hoje nós pagamos o preço por essas escolhas. Então o trinômio economia, sociedade e meio ambiente constantemente vai fazer parte das nossas discussões pela importância que ele tem no desenvolvimento sustentável e também nas discussões de responsabilidade social e ambiental. E é importante enfatizar que todas as ações, sejam ações governamentais ou ações populares que envolvem as pessoas, devem convergir a favor do trinômio economia, sociedade e meio ambiente, vendo ele de modo indissociável. Por isso, todos os momentos das nossas discussões precisa ficar claro de que economia está diretamente ligada à sociedade e também ao meio ambiente. Toda a discussão que envolve um fator ambiental precisa também estar discutida dentro do campo da sociedade, da forma como ele impacta as pessoas e também a economia e assim por diante. Então, deve ficar claro para todos nós de que economia, sociedade e meio ambiente são os pilares centrais da responsabilidade social e ambiental e vão sempre perfazer ali as nossas discussões dentro da disciplina. Crises ambientais no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa em crise, crise é sinônimo de problema e também de desequilíbrio. Muitas das crises são localizadas em uma determinada região, muitas crises são globais. Quando a gente pensa, por exemplo, na poluição do ar, crises que envolvem ali a camada de ozônio ou o efeito estufa, elas estão impactando o mundo todo. Agora, a falta de água pode ser algo local, que está acontecendo em uma determinada localidade. E nem por isso ela tem maior ou menor relevância dentro dos conceitos e das discussões que envolvem o meio ambiente e a sociedade. Então, quando a gente pensa em crise, normalmente as crises se instalam por conta de recursos naturais, recursos que estão disponíveis para serem explorados, mas que a exploração desses recursos acabam trazendo prejuízos para a sociedade. Vamos aqui ao quadro para nós pensarmos no conceito de recurso natural. Recurso natural é qualquer elemento da natureza que esteja sob demanda. Então, metais são recursos naturais, o solo é um recurso natural, o ar é um recurso natural, o petróleo é um recurso natural, a água é um recurso natural, desde que esse elemento da natureza seja passível de uso ou esteja já sendo usado pelo homem de forma direta ou indireta, ele se torna um recurso natural. E o homem utiliza os recursos naturais como forma de satisfação para suas necessidades, sejam elas necessidades de sobrevivência
sobrevivência, necessidades físicas, como também necessidades culturais, dentro, claro, de um determinado espaço de tempo, porque os recursos naturais eles evoluem, eles surgem e deixam de ser utilizados de acordo com que a sociedade vai mudando. E nós dividimos os recursos naturais em recursos renováveis e recursos não renováveis. Recurso renovável é aquele que pode ser reposto ou regenerado de forma espontânea pela natureza, utilizando como elementos o sol, a água e o ar. Muitos dos recursos renováveis são recursos de ordem biológica, como por exemplo a madeira, como as sementes, como a produção de fibras que vão ser utilizadas, por exemplo, para a indústria de vestuário. São recursos retirados de espécies biológicas, mas as espécies biológicas formam esses recursos utilizando elementos da natureza. E não é porque eles são repostos ou porque eles podem ser regenerados que eu não devo realizar um manejo correto desses recursos, porque a partir do momento em que o manejo é deficitário ou que o manejo não causa impacto dentro da esfera, dentro desse movimento de utilização do recurso, eu acabo impactando a natureza e, consequentemente, a sociedade sofre a decorrência desse impacto nas questões de ordem social e também de ordem econômica. Voltando aqui ao quadro, então, quando a gente pensa em recurso renovável, apesar deles terem ali a capacidade de se reestabelecer de forma natural, pela ação da natureza, eles não são ilimitados. Então, a utilização de um recurso natural deve respeitar o que nós chamamos de capacidade de resiliência. A capacidade de resiliência é o quanto daquele recurso eu posso extrair da natureza e a natureza será capaz de repor esse recurso. Então, se eu tenho um rio passando por uma propriedade rural, quanto de água eu posso retirar desse rio para fazer uma irrigação sem que eu atrapalhe ou que eu cause prejuízos para o curso natural do rio, para as cidades que estão depois daquela localidade, que se utilizam, por exemplo, do rio para o abastecimento de água, para as espécies que sobrevivem, que vivem naquele ecossistema. Quanto de água eu posso retirar? Eu posso retirar a capacidade de resiliência que tem dentro daquele sistema. O mesmo vale para uma área florestal, o mesmo vale para questões de solo, dentre outras. Voltando aqui ao quadro, outro ponto importante são os recursos não renováveis. Recursos não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados pelo homem, uma vez extraídos da natureza e utilizados por um determinado espaço de tempo, não se regeneram naturalmente. Exemplos de recursos que são essenciais para a nossa sociedade: o petróleo e os minérios. Embora esses recursos eles não se renovem, esses recursos são essenciais para a sociedade atual, mas o uso desses recursos impactam o meio ambiente, por isso a necessidade de um uso racional. Dá para imaginar a nossa sociedade, por exemplo, sem petróleo? Imagine que hoje a gente faça um decreto e eu não posso mais utilizar petróleo dentro da cadeia produtiva, dentro da sociedade. É impossível. Nós dependemos do petróleo não só para fazer gasolina e óleo diesel. O setor de aviação depende do petróleo para o combustível de aviação e não existe um substituto. Para os carros nós temos os motores elétricos, os motores a etanol, para a indústria da aviação não. Quando a gente pensa no petróleo, nós temos uma série de derivados de petróleo que fazem parte da indústria têxtil, que são utilizados para a fabricação de plásticos, que vão ser utilizados na indústria de embalagens, por exemplo. Nós temos toda uma cadeia produtiva em volta do petróleo. E nós sabemos que um dia o petróleo deixará de existir. E o nosso grande desafio é substituir o petróleo, e muitas vezes essa discussão ela fica apenas no setor de combustíveis. A gente precisa encontrar um substituto para a gasolina e para o diesel, mas essa discussão é muito mais profunda, porque nós temos derivados de petróleo que fazem parte de diversos setores dentro da cadeia produtiva. Então essas discussões são importantes e a nossa grande desafio da sociedade atual é viver sem o petróleo. Retornando aqui ao quadro,
Outro ponto importante que gera uma série de crises, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, é o aumento populacional, o adensamento demográfico, que é um fenômeno de crescimento populacional intenso, e esse aumento de população dentro de uma região, aumentando ali os índices demográficos, acaba levando a consumos de recursos naturais daquela região, muitas vezes além da capacidade de resiliência dos recursos, e um dos recursos mais afetados é o recurso hídrico. Hoje, nós temos diversas localidades do mundo que sofrem com a falta de água, sejam essa falta de água algo momentâneo ou algo que já existe há muito tempo. Diversos conflitos, até mesmo armados, são decorrentes da escassez desses recursos. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma crise hídrica instalada e essa crise hídrica acaba afetando a nossa sociedade pela falta de água potável e também o setor energético, mas nós temos locais, por exemplo, como Israel e Palestina, que são locais onde existe uma guerra há muito tempo, uma disputa territorial nessas localidades, justamente pelo lençol freático. A conquista de territórios gera esses conflitos nessa região pela falta de água, pela falta de nascentes na superfície e a água estando disponível no lençol freático. Além disso, Israel, a gente pode citar também a disputa que existe entre Israel e Síria por uma região que a gente chama de Colinas de Golã, que é uma região de disputa onde eu tenho uma série de nascentes e que é muito importante para o abastecimento de água daquela região. Então, diversas localidades sofrem por conta da falta desse recurso. Crise social e ética. Além da crise ambiental que impacta a sociedade e também gera prejuízos muitas vezes à economia, nós temos dentro da nossa sociedade uma série de crises de ordem social e de ordem ética. As crises de ordem social e ética impactam a população, impactam as pessoas justamente, seja pelo desvio de dinheiro público, seja pela falta de cuidado com os recursos naturais, seja pelo agravamento da falta de emprego ou pelo aumento do preço das mercadorias que impacta a renda do trabalhador, dentre outras questões. Então, as discussões sobre questões sociais e éticas também são muito relevantes para a responsabilidade social e ambiental. Vamos aqui ao quadro para que a gente possa discutir essas questões. Então, as instituições públicas, as instituições do poder público, são aquelas que têm o dever de guardar e proteger os interesses da nossa sociedade, criando normas, valores e regras que vão ser cumpridas por todos os setores da sociedade, sejam as empresas ou sejam mesmo as pessoas. O que é de interesse público deve ser de interesse de todos. Por isso, as regras, valores e normas, elas vão evoluindo ao longo do tempo, conforme a nossa sociedade evolui. As instituições privadas, elas devem ter a mesma finalidade. Elas devem guardar e proteger aquilo que é delas, mas sem prejudicar aquilo que é de ordem pública. E muitas vezes as atuações de instituições privadas acabam prejudicando o meio ambiente, e o meio ambiente deve ser um compromisso não só de ordem ambiental, mas sim um compromisso de toda a sociedade e também da economia. Por isso, nós temos uma legislação que disciplina o interesse daquilo que é público, criando regras. E também os princípios éticos devem ser aplicados nesse sentido, determinando questões que envolvem a transparência e a cooperação das relações econômicas entre países e empresas. Durante muito tempo, o desenvolvimento da sociedade olhava apenas para questões de ordem econômica. As empresas buscavam o lucro a qualquer preço, a sociedade buscava se desenvolver por meio de uma economia forte, deixando de lado as questões sociais, as desigualdades sociais principalmente, e também as questões ambientais. Se explorou durante muito tempo, nos últimos 50, 70 anos, os recursos naturais de forma desordenada. E por isso, nós estamos pagando o preço hoje da falta de cuidado com a natureza e também das desigualdades sociais que foram se acumulando ao longo do tempo na nossa sociedade. Como reverter isso? Nós temos que pensar para o futuro
analisar as nossas crises atuais, os nossos desafios e olhar para o futuro, criando um modelo de desenvolvimento que seja mais harmônico, que possa englobar dentro do desenvolvimento econômico também o desenvolvimento da sociedade, através da redução das desigualdades e também a preservação ambiental para a nossa geração e para as futuras. Retornando aqui ao quadro, então, nesse sentido, quando a gente pensa na economia, e a gente sabe que economia se refere à administração de recursos, não só recursos naturais, mas também recursos humanos, a economia ela se torna demasiadamente importante para a sociedade. E por isso, ela deve se instalar e se desenvolver levando em consideração o meio ambiente, porque os recursos escassos do meio ambiente não devem ser vistos apenas como uma fonte econômica. Muitos recursos devem ser preservados pelo bem da humanidade. Por isso, a necessidade da criação de projetos que equilibrem o desenvolvimento econômico e promovam a sustentabilidade. As instituições, sejam elas de ordem pública ou de ordem privada, devem traçar um compromisso com a preservação ambiental e evitar, através do desenvolvimento econômico, as crises sociais e éticas. Por isso, o paradigma econômico, social e ambiental é tão importante nas análises de desenvolvimento da sociedade. Quando a gente olha para o futuro, a única forma de conciliar economia, sociedade e meio ambiente é traçar metas que se relacionem com o desenvolvimento sustentável e também com a sustentabilidade social. A sociedade precisa estabelecer princípios e objetivos éticos que garantam o nosso desenvolvimento para o futuro. O capitalismo, durante muito tempo, esteve apenas voltado para a economia. E hoje nós temos a consciência de que apenas o desenvolvimento econômico não basta para a sociedade. O desenvolvimento econômico não deve excluir questões éticas e ambientais. Por isso, um filósofo muito importante para a era moderna, o Immanuel Kant, dizia que toda ação deve ser tomada com um senso de responsabilidade, ditado pela razão. E esse filósofo afirma que uma pessoa deve agir numa situação da mesma forma que espera que as outras pessoas ajam. Por isso, a necessidade de desenvolver na nossa sociedade uma postura ética que deve unir economia, sociedade e meio ambiente para sustentar as responsabilidades sociais e ambientais. Quando a gente olha para o setor econômico, a própria Bolsa, a B3, a nossa antiga BMF Bovespa, criou um índice chamado de ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, que busca mostrar e comparar as empresas de acordo com as suas práticas de sustentabilidade. Isso se torna cada vez mais importante em questões, por exemplo, como marketing verde, com a conscientização das pessoas quanto ao consumo. E esses pontos eles são relevantes para essa discussão porque trazem a necessidade de olhar para os produtos que nós consumimos e analisar se aquelas empresas têm um compromisso social e também um compromisso ambiental. Dentro do ISE, nós podemos destacar, por exemplo, empresas que têm essa visão há muito tempo, empresas, por exemplo, como as empresas da área de cosméticos. A empresa, por exemplo, como a Natura e o Boticário, são duas empresas que se destacam há anos na busca por equilibrar o seu desenvolvimento com questões de ordem social e ambiental. Essas empresas têm áreas próprias de conservação, essas empresas investem nos funcionários, investem na capacitação daqueles que são colaboradores das empresas e se destacam promovendo, além do seu crescimento enquanto empresa, também garantindo nos locais onde ela atua melhores índices de responsabilidade social e ambiental. Situação problema, conflitos relacionados à água. Em muitas localidades do Brasil e do mundo, a água é um bem escasso e, por isso, valorizado e muitas vezes alvo de disputa. No Brasil, grande parte do nosso território tem matrizes de água, tem mananciais à disposição da população, mas existe uma parcela do nosso território, principalmente no semiárido, onde a população só tem acesso à água
quando vem a chuva, e essa chuva nem sempre é regular. Conforme o meio ambiente é impactado, cada vez mais as chuvas se tornam irregulares e locais que antes não sofriam com a falta de água, hoje estão sofrendo. E muitas vezes a água gera disputas e em locais do mundo essas disputas se tornam até mesmo bélicas, causando guerras entre povos. Vamos analisar essa situação problema então, onde nós temos a figura de João. João, cansado da falta de água no estado de São Paulo, foi visitar alguns países do Oriente Médio para ver como eles lidam com a escassez desse recurso. Nesses locais, a água é um verdadeiro alvo de disputa, principalmente quando nós pensamos em Israel e Palestina. João compreendeu que essa crise entre Israel e Palestina teve origem na Segunda Guerra Mundial com a chegada dos judeus ao Oriente Médio. Isso promoveu um adensamento demográfico naquela região e a água, que já era algo escasso, se tornou cada vez mais alvo de disputa. O motivo dos conflitos está na falta de água causada por esse adensamento demográfico. Pensando nisso, sobre a crise internacional na Síria, e a gente poderia, para atualizar um pouco mais, falar, por exemplo, da crise humanitária do Afeganistão, que também pode se instalar dentro desse exemplo, e a resistência da Europa aos refugiados, João pensou, será que é pelo mesmo motivo que a Europa não aceita os sírios? E a crise hídrica no Brasil poderia chegar a impactos de conflitos como esses em outros países? Pensando então nesses dois pontos, nós temos, claro, quando a gente olha para a questão da Síria, que já se arrasta há muitos anos, levando muitas pessoas a migrarem da Síria para países europeus, e isso causa um impacto nessas economias, e também nós temos questões de ordem social, o preconceito instalado contra essas pessoas que estão fugindo de disputas, de guerras que acontecem no seu território, deixando tudo para trás. Mas a grande preocupação dos países europeus é de que forma essa chegada de novas pessoas, que vai aumentar o meu tamanho populacional, vai promover um adensamento demográfico, como isso vai impactar nos meus recursos? Como que essa quantidade de pessoas que chega vai impactar não só os recursos ambientais, mas também recursos econômicos. No Brasil, nós não temos muito esse problema. Nós temos muita água no nosso território. As nossas disputas e os nossos problemas com vizinhos são problemas de outras naturezas. A água aqui no Brasil é algo que ainda não gera disputas territoriais relevantes, mas se a gente não cuidar das crises que nós vivemos, pode ser que no futuro nós tenhamos o mesmo problema. Retornando aqui ao quadro, então, quando a gente pensa nessa situação problema, além da questão da água entre Israel e Palestina, nós temos também questões ideológicas. E por isso, a crise internacional que se instalou pela Síria e os conflitos que lá ocorrem no momento atual em que nós vivemos, tem elevado aí um grande número de pessoas à Europa. Isso fez com que a Europa se preocupasse, sim, com o adensamento demográfico, porque dependendo do número de imigrantes, os recursos podem se esgotar. E assim João conclui, então, que a resistência da Europa é semelhante à resistência do Oriente Médio, pois sua preocupação também é sobre o comprometimento dos seus recursos, principalmente a água. A água sempre vai ser ali um grande fator de disputa territorial ou um fator que leva a conflitos, mesmo em locais onde a água é abundante. Quando a gente olha para Israel e Palestina, nós temos, além da água, questões ideológicas, questões territoriais, religiosas instaladas. Mas, com certeza, a disputa pelos mananciais, principalmente pela água subterrânea naquela região, é algo muito importante. Por isso essa discussão é relevante. E nós temos também agora vivendo a questão do Afeganistão e outras discussões, outros conflitos que podem ser gerados nos próximos anos por conta de todas essas crises internacionais, sem falar em questões de pandemia, que podem agravar conflitos por recursos, dentre esses recursos também a água. Dúvidas sobre o conteúdo.
Se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro ou quer fazer algum comentário sobre as discussões que eu trouxe aqui até esse momento da aula, eu abro esse momento para que você possa participar através do nosso chat, enviando as suas perguntas e as suas discussões em relação à responsabilidade social e ambiental. Retornando aqui, não tivemos nenhuma dúvida em relação aos conteúdos, também nenhum comentário. Caso surja alguma dúvida, ao final da aula nós temos mais um momento de interação. Eu quero aproveitar esse momento então para fazer um convite a você. No final da nossa aula nós realizaremos uma atividade. Nós vamos realizar essa atividade num aplicativo chamado de Mentimeter. Então, para participar dessa atividade, você pode entrar diretamente do seu navegador em www.mente.com e lá digitar o código 59837888. Através desse código, você vai acessar a nossa atividade que nós vamos realizar no final da aula. São duas perguntas sobre os conceitos trabalhados na aula para fixar esse conteúdo e também te ajudar durante a caminhada aqui na disciplina de responsabilidade social e ambiental. Então, só entrar lá, mente.com e digitar 59837888, certo? Essa atividade nós iremos realizar ao final da nossa aula, juntamente
com as perguntas, as dúvidas e os comentários que surgirem nessa sequência, certo? Então vamos retornar aos nossos conteúdos. Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Se nós sabemos que existem uma série de crises instaladas na nossa sociedade, crises essas que impactam a economia, que impactam a própria sociedade e o meio ambiente, de que forma nós podemos olhar para o futuro e tentar reduzir ou até mesmo eliminar essas crises? Isso só é possível com a criação de um modelo de desenvolvimento que possa equilibrar as forças, harmonizar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E por isso, então, nós temos dentro dessa discussão as questões de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade com uma grande relevância quando nós discutimos esses temas dentro da responsabilidade social e ambiental. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos, então, nesse sentido, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, eles têm as suas bases no trinômio economia, sociedade e meio ambiente. Nós poderíamos definir que o desenvolvimento sustentável se dá a partir do uso racional de recursos, pensando se a utilização dos recursos ambientais, os recursos naturais, os recursos sociais, eles garantem a nossa qualidade de vida e também o uso desses recursos deve ser feito com a mitigação dos problemas ambientais. É impossível zerar qualquer tipo de impacto ambiental quando eu removo um recurso da natureza. Se eu retiro a água de um rio para fazer irrigação, se eu retiro madeira de uma floresta, ou se eu derrubo uma área de floresta para poder utilizar o solo no cultivo de alimentos, se eu removo alguma coisa do ar ou se eu lanço poluição no ar, não existe nenhuma forma. A nossa existência impacta o meio ambiente. Nós precisamos de energia, nós precisamos de alimentos, dentre outras coisas. O nosso grande desafio é mitigar esses efeitos, é diminuir ao máximo esses efeitos para que os efeitos do uso de recursos não impactem definitivamente ao meio ambiente e até mesmo à sociedade. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido, então, o desenvolvimento sustentável surge da necessidade de promover uma harmonia entre os interesses sociais, os interesses econômicos, o desenvolvimento capitalista, já que a nossa sociedade é uma sociedade com características capitalistas, a tecnologia, que é tão importante para nós, que permite, por exemplo, que uma aula aconteça de forma online, como essa que nós estamos tendo, e também as questões de meio ambiente. A harmonia entre todos esses elementos da sociedade garantem o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável também olha para a figura do trabalhador, na necessidade de que os métodos de trabalho, os métodos de utilização da mão de obra, sejam métodos que explorem as atividades sem explorar o trabalhador ou mesmo escravizá-lo, que garantam boas condições de trabalho a todas as pessoas. Nesse sentido também, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, se nós fôssemos definir tudo isso em uma palavra, seria equilíbrio. Se a crise vem da falta de equilíbrio, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável buscam justamente equilibrar as forças da economia, da sociedade e do meio ambiente, conciliando a qualidade de vida da população com o limite ambiental. Por isso, dentro do desenvolvimento sustentável, nós queremos criar alternativas viáveis para a construção de uma sociedade justa e correta ambientalmente. Esse é o nosso grande desafio para o futuro, já que meio ambiente, saúde, qualidade de vida são questões essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade e que foram negligenciadas durante muito tempo. Durante muito tempo apenas se pensou para
do desenvolvimento econômico, para a geração de valor, para o fortalecimento da moeda, para a criação de empresas fortes, para girar a roda da economia, deixando de lado a qualidade de vida, a saúde das pessoas e também o meio ambiente. Só que a conta uma hora chega. Não adianta ter empresas fortes se eu tenho uma grande desigualdade social, se eu tenho pessoas que não têm acesso, muitas vezes, ao alimento, não têm acesso à moradia. Não adianta uma economia forte onde o meio ambiente cobra o preço, onde eu tenho falta de água, onde o meu solo está todo degradado, onde o meu ar está poluído, onde eu sofro as consequências do meio ambiente. Por isso a necessidade do equilíbrio, equilibrar até que ponto a economia pode se desenvolver em conjunto, trazendo em conjunto as questões sociais e ambientais. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido, então, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável e na sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele pode variar de acordo com um país. Justamente porque nós somos diferentes, cada país tem as suas questões peculiares que envolvem cultura, recursos, políticas. Por isso a soberania dos países é tão importante. Disciplinar sobre o meio ambiente é algo muito importante para os países, justamente como a forma que esse ambiente está instalado. Nesse sentido, então, a união de forças pela preservação global do meio ambiente é algo que se torna cada vez mais importante. Unificar as ações, estabelecer regras que vão valer para todos a partir de acordos internacionais. Nós temos uma série de acordos internacionais que foram estabelecidos nos últimos anos, acordos climáticos, acordos que envolvem o uso do solo, que envolvem a criação de políticas públicas para o meio ambiente e para o desenvolvimento da sociedade, acordos relacionados com a educação, porque muito se constrói numa sociedade também com educação ambiental, conscientizando as pessoas. Nós temos acordos internacionais para a gestão de água, para a preservação de áreas de proteção, dentre outras questões. Então, os acordos internacionais alinham as perspectivas. Não adianta o Brasil cuidar, por exemplo, da floresta amazônica, se os outros países que também fazem parte daquele bioma, já que aquele bioma ele também está presente na Bolívia, presente na Venezuela, presente na Colômbia, dentre outros países aqui do hemisfério sul, né, da América do Sul. Então, as políticas de cuidado, por exemplo, desse bioma devem ser unificadas. E o mesmo vale, por exemplo, para a emissão de gases. Não adianta o Brasil deixar de emitir gases do efeito estufa se outros países estão com a sua indústria emitindo esses gases. Então, existem perspectivas internacionais, por exemplo, para deixar de usar o petróleo como fonte de combustível nos próximos 10, 15, 20 anos, de fomentar a indústria da produção de carros elétricos, de alterar as matrizes energéticas, aproveitando, por exemplo, a energia solar, dentre outras questões. Então, a harmonia de desenvolvimento e também a busca global pela preservação ambiental é o único meio de conseguir frear as dificuldades, a crise ambiental que se instalou no mundo e garantir o futuro. Dispositivos legais relacionados ao desenvolvimento sustentável. Para garantir o desenvolvimento sustentável no nosso país, nós temos uma série de dispositivos legais que são importantes, que visam garantir o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Uma série de leis, de normas, disciplinam sobre o meio ambiente e também sobre o desenvolvimento da nossa sociedade, estabelecendo, por exemplo, o particionamento do solo, garantindo que a gente se desenvolva em harmonia com o meio ambiente, a sociedade e as questões econômicas. Vamos aqui ao quadro. Nesse sentido, então, a Constituição Federal de 1988, lá no seu título 7, capítulo 1, fala dos princípios gerais da atividade econômica. E nesse capítulo, dentro do artigo 170, ele trata da limitação da atuação para o uso racional dos recursos a fim de garantir a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, quando eu olho para os recursos disponíveis para a utilização,
do nosso desenvolvimento, existe uma limitação na nossa atuação para o uso racional desses princípios. Por isso, as empresas devem respeitar uma série de princípios que estão ali listados na nossa Constituição. Dentro do desenvolvimento sustentável, para que eu tenha um modelo de desenvolvimento sustentável, esses princípios de desenvolvimento de questões ambientais, eles devem ser levados em consideração. A soberania do nosso país garante a autonomia do Estado no estabelecimento de regras e de leis. E algo muito importante, o governo, o Estado como um todo, ele é o nosso representante. Ele busca garantir o nosso interesse. Por isso, os nossos deputados, os nossos senadores, o nosso presidente da República, os governadores, os prefeitos, a nossa sociedade tem um dever e deve cobrar os agentes públicos na criação de regras, normas que vão garantir o uso racional dos recursos, para evitar, por exemplo, uma crise hídrica como a gente tem instalada hoje, que é decorrente de anos, de décadas de negligência com questões ambientais. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido, então, existem alguns princípios de defesa do meio ambiente, como, por exemplo, o impacto ambiental dos produtos e serviços. Qual é o impacto dos produtos que nós utilizamos no dia a dia no meio ambiente? Na minha cidade eu tenho coleta seletiva para que eu possa destinar o lixo reciclável para uma recicladora, para que ele entre novamente na cadeia produtiva? Se tem, cabe a mim utilizar. Se não tem, cabe eu cobrar o poder público, os meus representantes, para a aplicação da lei e a criação de serviços que recolham esse lixo, que separem o lixo. Existe uma necessidade do uso de processos na elaboração de produtos e na prestação de serviços. Durante muito tempo, por exemplo, os componentes eletroeletrônicos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeiras, utilizavam gases do tipo CFC, que são gases que impactam a camada de ozônio, que são gases que degradam, quando lançados na atmosfera, degradam a camada de ozônio. E esses gases foram banidos da utilização e a indústria teve que se adaptar a isso, justamente pelos efeitos que eles geravam. Então, isso tudo se dá através de normas e regras que garantem a qualidade, a eficiência dos produtos, que participam da elaboração dos produtos e também na prestação de serviço. Então, se eu vou, por exemplo, trocar o óleo do meu carro, aquela empresa que faz a troca de óleo, ela tem um compromisso presente na lei de recolher aquele óleo, de dar o armazenamento daquele óleo velho e de destinar esse óleo para uma empresa recicladora, que vai utilizar aquele óleo em outras utilizações, que vai reciclar aquele óleo. E nós temos uma série de exemplos de produção de produtos e também da elaboração de serviços prestados que devem ser feitos compatíveis com o meio ambiente. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido também, existe uma necessidade da nossa sociedade atual de reduzir as desigualdades regionais e sociais, garantindo investimentos em regiões que estão se desenvolvendo de maneira mais lenta ou que têm escassez de recurso, como obras, por exemplo, que nós tivemos no Nordeste nos últimos anos, a transposição do Rio São Francisco, que traz ali novas perspectivas de desenvolvimento para aquela região. Nós temos uma série de atuações do poder público que garantem isso. E essa desigualdade social também deve ser aí analisada ao longo do tempo. Além disso, o artigo 225 da Constituição fala sobre a sustentabilidade. Nesse artigo diz que todos têm direito, todos aqui, não é os pobres, não é os ricos, não é os agentes de poder público, não são os professores, não são os trabalhadores, não são os motoristas. São todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se, olha só o verbo, o verbo impor, não é algo facultativo, é algo imposto pela nossa Constituição, que o poder público e a coletividade, quando eu falo coletividade, sou eu, é você,
todas as pessoas da nossa família, são os nossos agentes públicos, todos nós temos o dever de defender e preservar o meio ambiente para a presente geração e também para as futuras. E por que isso é interessante? Porque quando a gente pensa em preservação ambiental, não é só para nós, é para o futuro também. Se nós não cuidamos dos nossos rios, nós vamos ter um impacto na sociedade daqui 10, 20, 50 anos. Se nós não cuidamos da nossa matriz energética hoje, nós vamos ter problemas daqui a 10, 15, 20 anos. Se a prestação de serviço é ineficaz hoje, os reflexos vão surgir nos anos futuros. Então a nossa sociedade hoje prepara o mundo para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Todos nós temos esse compromisso com as questões de desenvolvimento social e ambiental, garantindo que a sociedade, que a economia do nosso país se desenvolva sem negligenciar esses aspectos. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, a sociedade depende do equilíbrio por meio da criação de alternativas viáveis que conciliem a qualidade de vida e também o limite ambiental. Por isso, a sustentabilidade, dentro da perspectiva do desenvolvimento social e ambiental, mostra que todos temos o dever de zelar pelo meio ambiente. Pelo desenvolvimento sustentável, é possível suprir as necessidades sociais. Por isso, que limites impostos pela lei do desenvolvimento econômico são perspectivas importantes para o desenvolvimento sustentável, garantindo o limite nas ações para que essas não comprometam as necessidades ambientais da geração atual e também das gerações futuras. ONGs e organismos internacionais versus interesses econômicos e políticos do Estado. Agora, nós vamos discutir a atuação das ONGs, principalmente, a importância das ONGs nas questões ambientais e sociais. Nós temos diversas ONGs importantes no Brasil que atuam buscando em regiões menos favorecidas, atuando, reduzindo as desigualdades sociais, e também ONGs que atuam dentro do setor ambiental, que são muito importantes. As ONGs, elas gozam de um grande prestígio dentro do Brasil, justamente porque elas têm essa grande importância nas questões de responsabilidade social e ambiental. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos, então, nessas questões, as ONGs são as chamadas organizações não governamentais. Elas nada mais são do que associações sem fins lucrativos que existem há muito tempo no país. Elas são as chamadas entidades de terceiro setor. Por que terceiro setor? Porque na nossa sociedade nós temos o primeiro setor, que é o setor público, onde as instituições, as ações são públicas, criadas pelos governos. Nós temos o segundo setor, que é o setor privado, de natureza privada, por exemplo, as empresas, os prestadores de serviço, que buscam lucro através da sua atividade. E nós temos o terceiro setor, que é o setor onde existem empresas, existem organismos privados que não buscam lucro, que são filantrópicos ou que desenvolvem a sua atividade sem a perspectiva do lucro. Voltando aqui ao quadro, então, as ONGs, por serem entidades de terceiro setor, elas se constituem dentro de uma esfera de atuação pública não estatal, ou seja, as ONGs não são organismos de Estado, o Estado não pode criar ONGs, porque as ONGs são privadas, formadas por iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, buscando como objetivo o bem comum. As ONGs, elas são disciplinadas no Código Civil pelo artigo 53, que diz que as ONGs constituem-se de associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Nesse sentido, então, as ONGs representam um compromisso social importante. Elas são movimentos de cidadania, movimentos que promovem a cidadania, trazendo a consciência para a população de que o Estado não é apenas o poder público, mas somos todos nós, e que por isso nós temos responsabilidades com o nosso país
e com o mundo. A atuação das ONGs muitas vezes são atuações afirmativas. Elas cuidam, por exemplo, de uma espécie que está em extinção, de uma área de preservação para que ela continue preservada ao longo do tempo. Nós temos ONGs que atuam na busca de emprego para as pessoas que estão desempregadas ou que arrecadam alimentos que vão ser distribuídos para essas pessoas. Nós temos ONGs que atuam no inverno arrecadando cobertores, arrecadando roupas para os menos favorecidos. Nós temos ONGs de defesa do consumidor, ONGs que atuam na defesa ambiental, que buscam ali a criação de leis, de normas, que facilitem, que promovam a preservação do meio ambiente, dentre outras questões. Existem inúmeras ONGs e elas desempenham um papel fundamental da nossa sociedade. Retornando aqui ao quadro, as ONGs, então, elas têm um grande prestígio na nossa sociedade, justamente pelas boas práticas que elas desenvolvem e também porque o interesse de uma ONG não é o lucro, mas sim o bem comum, frente, muitas vezes, a interesses econômicos e políticos. Muitas vezes a atuação de uma ONG é uma atuação contrária aos interesses econômicos e políticos de uma determinada região. Muitas vezes a ONG se instala, por exemplo, e vai contra as ideias públicas, os desejos dos gestores públicos ou contra a atuação de uma empresa que está causando um impacto social ou ambiental, justamente porque a ONG tem como perspectiva o bem comum. Por isso elas têm uma grande importância na nossa sociedade. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido, então, o interesse econômico e político das ONGs se dá muitas vezes na administração e no respeito aos recursos. No Brasil, as ONGs apresentam aí uma grande importância. Nós temos no Brasil justamente essa importância pela aceitação popular que essas ONGs têm. São entidades que apresentam uma subvenção pública, elas atuam na esfera pública pelo bem comum do povo, mas não estão amarradas, atreladas ao interesse dos gestores públicos muitas vezes. Dentre as ONGs mais conhecidas no Brasil, nós temos, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, que é uma ONG que atua no bioma da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais degradados do nosso país e que durante muito tempo sofreu com o desenvolvimento, com o adensamento demográfico. Então, o SOS Mata Atlântica é muito importante. Nós temos também o Projeto Tamar, que busca aí cuidar das tartarugas marinhas, tartarugas que vêm desovar na nossa costa e que são amparadas por essa ONG na proteção dos seus ovos, dos seus filhotes, no manejo dessas espécies essas que muitas vezes estão sob risco de extinção. Nós temos também ONGs internacionais que atuam no nosso território, como o WWF, que é uma ONG que cuida de animais silvestres. Nós temos a IUCN, que é uma ONG internacional que trata de espécies em extinção. Você já deve ter ouvido falar da lista vermelha da IUCN, que é uma lista das espécies que estão aí em extinção, correndo risco de extinção. Então, muitas vezes essas ONGs atuam na formulação de políticas públicas da preservação do meio ambiente. E nós temos o Greenpeace, que é aí uma das ONGs mais importantes e mais conhecidas no tratamento do meio ambiente. Por isso a importância dessas ONGs. Como a gente conhece, na sua região, provavelmente nós temos diversas ONGs atuando em diversas esferas da sociedade, promovendo a qualidade de vida, a saúde, a educação, a preservação ambiental, dentre outras regras, entre outras áreas da sociedade. As ONGs sempre buscam esse bem comum, buscam atuar muitas vezes em locais, em esferas em que o poder público é deficitário, ou muitas vezes em locais onde se carece de uma autonomia, se carece do desenvolvimento, e essas ONGs vêm para suprir essas necessidades. Situação, problema, equilíbrio e sustentabilidade. Nós vamos analisar uma situação, problema agora que está retratada lá no livro da nossa disciplina. Lá no livro nós temos uma empresa hipotética chamada de Sion. Essa empresa, durante muito tempo pela sua atividade, negligenciou questões ambientais. Só que por conta da pressão do poder público, essa empresa tem enxergado de que todas as adequações que a lei exige para a atividade da empresa acaba sendo prejudicial
para o lucro que a empresa almeja alcançar. Nesse sentido, a empresa pensa em se mudar para outro país, para outra localidade onde a legislação é mais branda e buscar compatibilizar essa sua atividade com o uso dos recursos ambientais. E muitas vezes isso gera desigualdade social e também prejuízos ao meio ambiente. Vamos aqui ao quadro. Nesse sentido, então, Daniel trabalhou com Sion na João. Daniel trabalhou com João na Sion e foi convidado para continuar seu trabalho no país para o qual a empresa foi transferida. Ele é o responsável pela imagem da empresa, sendo de sua competência promover ações que envolvam sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Isso aqui é um contrassenso, porque a empresa muitas vezes nas suas atuações não tem nenhum compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento sustentável. Por isso, Daniel está num dilema. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável não fazem parte da preocupação da sociedade para o qual a empresa atua e, por essa razão, o poder público não empreende limite a essas atividades. Justamente por isso que a empresa buscou uma nova localidade, um novo país, porque as regras nesse novo país são mais brandas. Não existe um grande engajamento da sociedade na busca pela sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Pensando nisso, então, será que a conscientização social é um fator determinante para a sociedade? E a crise econômica e a falta de compromisso social, elas repercutem na ausência do desenvolvimento sustentável? E outro ponto importante, se desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são um movimento de globalização, deveria a Sion tomar decisões que promovam essa consciência? Quando a gente pensa nessas questões, muitas vezes o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela se dá pela pressão da população. Quando a população é conscientizada, sejam por políticas públicas, pela educação ambiental, e a população passa a desenvolver um senso crítico em que, entendendo de que o desenvolvimento econômico a todo custo não vai fechar a conta, vai acabar trazendo ali prejuízos ambientais e sociais e por isso a própria sociedade cobra das empresas de que sejam tomadas iniciativas que gerem também a preservação do meio ambiente. Só que em muitas localidades do mundo, a pobreza, a desigualdade social faz com que as pessoas lutem apenas pela sua sobrevivência, não levando em consideração a importância do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, das ações de sustentabilidade. E muitas vezes essas empresas elas se instalam nessas localidades porque o poder público não cobra essas iniciativas. Não existe uma legislação forte, uma legislação robusta frente às questões ambientais, justamente porque não existe uma cobrança do povo. Então, toda vez que a população cobra os governantes, essas leis são formadas e causa ali e busca-se então compatibilizar o desenvolvimento econômico com as questões sociais e ambientais. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido então, quando a gente pensa na atuação da empresa, limitar a atuação de agentes é algo muito importante. Colocar limites na atuação das empresas, dos governos, da própria sociedade, a partir de leis, para que esses agentes públicos possam desenvolver as suas atividades, promovendo a harmonia entre os interesses sociais, econômicos, capitalistas, de tecnologia e também de meio ambiente. O desenvolvimento sustentável ele põe um limite nas ações para não comprometer as necessidades ambientais das atuais e futuras gerações. No Brasil, a Constituição de 1988, através dos artigos 170 e artigo 225, que falam de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, buscam, de certa forma, limitar a atuação dos agentes públicos e trazer esses temas para a discussão. Meio ambiente, saúde, qualidade de vida são questões muito distantes em sociedades que lutam apenas pela sobrevivência, que não têm ali uma visão da importância do meio ambiente. Por isso, quando nós analisávamos a situação do Daniel, para corresponder às atribuições do seu cargo de modo ético, levando em consideração as necessidades e não só os interesses empresariais,
Ele deve, com a sua atuação, despertar nessa sociedade um compromisso ambiental, representado pela sustentabilidade. Só que isso pode trazer um problema para a empresa. Se Daniel gera essa conscientização pessoal, isso pode gerar restrições na atuação da empresa, justamente por um despertar social que pode promover um despertar do Estado, que vai impor limites à atuação da empresa. Dúvidas sobre a aula, mais a nossa atividade. Então, se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro na aula de hoje, eu gostaria de fazer um comentário em relação aos temas aqui abordados, envie as suas dúvidas, os seus comentários através do nosso chat. E também vou deixar aqui no quadro mais um tempo para que você possa fazer o login na nossa atividade, que será realizada aqui no aplicativo Mentimeter. Então, você pode entrar lá em www.mente.com e digitar o código 5983-7888. E já eu dou início, então, às atividades e respondo as perguntas, caso elas forem chegando. Retornando aqui, vamos dar início então à nossa atividade aqui no aplicativo no quadro. Nós temos então, serão duas perguntas, dois conceitos. Eu vou apresentar o conceito e você vai marcar a alternativa aí no seu aplicativo para responder então essa pergunta. Vamos lá então? Primeira pergunta é: conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos sobre os seres vivos. Esse conceito é um conceito de meio ambiente, sociedade, economia ou de ONGs. Vamos ver aí quais são as marcações que nós vamos ter aqui nessa atividade. Então, olha só, 91% dos nossos participantes marcaram aí conjuntos de elementos que é o conjunto de meio ambiente. Vamos dar um tempo aí mais para que todos possam marcar essa alternativa.
Vamos ver aí qual é a alternativa correta, então? Vamos mostrar. Então, o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos sobre os seres vivos é o meio ambiente. É importante nós entendermos de que meio ambiente não é apenas as questões biológicas, as florestas, os seres vivos. O meio ambiente também é dotado de elementos físicos como a água, o solo, o ar, das diversas reações químicas que acontecem, como o metabolismo dos seres vivos, como as plantas, os diversos ciclos biogeoquímicos e também das questões sociais que envolvem cultura, que envolvem educação, que envolvem os elementos da sociedade. Então a maior parte das pessoas marcou meio ambiente, está correto. Vamos à próxima, que pergunta: são movimentos de cidadania que trazem consciência de que o Estado somos todos nós e que por isso temos responsabilidades. Qual é esse conceito? Esse conceito é o conceito de meio ambiente, de sociedade, de economia ou de ONGs? Vamos ver aí o que as pessoas respondem nessa nossa atividade. Olha só, então vamos revelar ali qual está correta, e o correto é ONGs. As ONGs são movimentos de cidadania. Elas atuam trazendo uma consciência das pessoas de que o Estado não é apenas os agentes públicos, mas somos todos nós e que nós temos responsabilidades. Elas gozam de um grande prestígio e é muito importante a atuação das ONGs dentro do nosso território. Certo? Dois conceitos, então, para que a gente possa compreender a importância da responsabilidade social e dos conceitos que vão ser cada vez mais aprofundados aqui na nossa disciplina, certo? Como nós não tivemos nenhuma dúvida, então, vamos para a finalização da nossa aula. Recapitulando, então, vamos trabalhar aqui alguns pontos importantes, recapitular alguns pontos importantes que foram trazidos aqui para a nossa aula de hoje. Vamos aqui ao quadro. Nesse sentido, então, nós vimos na aula de hoje questões que envolvem as crises ambientais no Brasil e no mundo. Nós discutimos a questão da água, a questão do uso de recursos naturais e vimos a importância do uso desses recursos para o desenvolvimento da nossa sociedade. Também falamos das crises de ordem social e ética. Falamos da importância da sociedade se desenvolver dentro do paradigma econômico, social e ambiental. Nós discutimos a importância do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade como perspectiva para o futuro, a criação de um modelo de desenvolvimento que traga harmonia, que reduza os desequilíbrios e que torne a nossa sociedade mais justa, compatibilizando o desenvolvimento econômico com as questões de desenvolvimento social e também preservando o meio ambiente. Nós falamos dos dispositivos legais relacionados ao desenvolvimento sustentável, vimos que a nossa Constituição, ela traz no artigo 170 e 225 as tratativas sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. E, por fim, nós falamos das ONGs e da importância das ONGs na construção da nossa sociedade. A aula de hoje, ela atua como uma grande pilar da nossa disciplina, traz uma série de bases importantes e relevantes que vão ser trabalhadas também nas próximas aulas.
Ao longo das próximas aulas, esses conteúdos serão sempre aprofundados e elementos dessa aula serão trazidos novamente para a discussão. Por isso a importância dos seus estudos semanais, não deixe de realizar a leitura do capítulo 1 do livro da disciplina, realizar as suas atividades que compõem o andamento da disciplina, porque todas as atividades, sejam elas aqui ao vivo ou as atividades que você realiza durante a sua semana, durante os seus estudos semanais, elas são muito importantes para a discussão e caso você tenha alguma dúvida sobre esses temas, eu fico à disposição para te ajudar, sempre discutindo as questões relevantes de responsabilidade social e ambiental, certo? Finalizo a nossa aula por aqui, desejo a você bons estudos e até o nosso próximo encontro.